Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo bom, pessoal? Bom, gente, quem assistiu aí a nossa aula 1 aí sobre metrologia, vai acompanhar. Se você não assistiu, vai lá, assiste, a aula é curtinha, rapidinho e você consegue acompanhar aqui. Bom, a gente vai falar aqui sobre leitura de milímetros e polegadas, né? Como que eu faço a leitura dos milímetros e polegadas de uma determinada medida. Então, eu vou estar passando para vocês aqui como que você deve fazer isso, passo a passo, é bem rapidinho, é bem simples, não tem assim muito segredo, e aí você consegue acompanhar aí com a gente, beleza? Então vamos lá, deixa eu ligar aqui a minha câmerazinha aqui, para você estar acompanhando, vou estar acompanhando junto com vocês, fechou? Então gente, vamos lá, leitura milímetros e polegadas, né? Medição, tá? O que é a medição, gente? O que é importante a gente saber isso daí, é bom a gente entender o que é. Medição é a atividade que visa determinar o valor mensurado, né? Então a medição é o que? Você determina, fazendo uma medição, você determina aquele valor de acordo com a medição que você faz. Como eu falei no vídeo anterior, né? Quando você vai medir, por exemplo, o tanque de um veículo, quantos litros tem o tanque de um veículo? Então o que você faz? Você faz uma medição com litros, né, por metro cúbico. Então, por exemplo, você pega vai enchendo e vê quantos litros tem ali. Mesma coisa é a medição de um determinado vão. Você quer saber quanto que tem a largura de um vão. Você pega a trena e mede, né? Então, é a atividade que visa determinar o valor mensurado. Medição também é a sequência de ações que permitem efetuar a medida propriamente dita. Né? Aí mesmo já está dizendo que o que é a sequência de ações que permite efetuar essa medida propriamente dita. E ela é aplicável a testes, ensaios, análises ou processos equivalentes. Então, você pode utilizar a medição em várias áreas, em tudo. Você pode utilizar a medição em muita coisa. Você pode utilizar a medição em várias áreas da sua vida, em várias áreas. Na verdade, a gente utiliza a medição todo dia, gente. A gente vai fazer uma viagem, a gente utiliza a medição. A gente vai subir, por exemplo, um andar, a gente conta quantos andares tem, né? É uma medição, você tem ali a soma das medidas, né? Você vai, por exemplo, para um determinado local, existe uma medição de quantas pessoas cabem naquele lugar. Enfim, a medição ela está presente no nosso dia a dia. E o resultado da medição é um valor observado, medido e lido. Ou seja, o resultado é tudo aquilo que você consegue observar, que você consegue medir e que você consegue ler, né? Você fazer uma leitura, né, e você conclui essa medição. Principais erros de medição, né? Esses erros são gerados por imperfeições de equipamento. Às vezes você tem lá, por exemplo, uma trena, né? E essa trena ela está com folga naquela ponta e você erra a medida. Ou então a trena mesmo está errada, né? Tem aquelas trenas aí, xing-ling aí, que elas não são feitas adequadamente, né? E aí tem erros de medição, tá? Tem equipamentos que não fazem medição correta, então um dos principais motivos de erros de medição é justamente gerado por imperfeições dos equipamentos. Métodos de medição também gera erro, métodos de medição gera erro. Mais para frente nós vamos ter aí um curso aí no YouTube que eu vou estar disponibilizando para vocês aqui de como você fazer uma medição passo a passo, né? Então, métodos de medições erradas que são utilizadas. Influências externas, né? Às vezes você tem influências externas que faz com que você tenha uma medição errada, né? Essas influências externas pode ser, por exemplo, uma medição em que você vai lá, mede o vão, e aí o cliente vem e fecha o vão, ou coloca lá um azulejo, coloca um revestimento, e quando você vai fazer a instalação, vai medir o vão, a medida do vão está errada. Então são influências externas, não está no seu controle. E aí tem outros, né? E aí vem aquela questão de 1,5 m não é a mesma coisa que 1,005. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu comigo, né? Que eu gosto de exemplificar muito, né?
por erro de medição. O que acontece? Uma vez, um funcionário meu estava na obra, e para eu não ter que ir até a obra, eu falei para ele, assim, dá para você tirar a medida, liguei para ele, né, no celular dele, falei, naquela época não tinha WhatsApp, e aí eu falei para ele assim, dá para você tirar a medida aí para mim, do vão tal, do vão assim, assado, você vai lá e mede para mim, né? Ou não, acho que foi a medida do vidro estava errado, alguma coisa, precisava medir um vidro, né? Tinha um vidro, uma determinada medida de vidro, enfim, ele precisava tirar uma medida para mim. E aí ele tirou essa medida e por telefone ele falou assim para mim, Cirilo, anota aí, a medida é 1,05 m, tá? 1,05 m ou 1,05 m, né? Então, 1,05 m. Quando se falar em 1,05 m, eu entendo que é 1,05 m, beleza? Pediu o vidro chegou. Quando ele foi lá instalar, o vidro estava maior. Por que estava maior? Porque ele usou uma unidade de medida errada para me passar a informação. Ele me passou 1,05 m. Quando ele falou 1,05 m, ele queria dizer que era 1,05 m. Não era 1,05 m. Tá? Então, como que ele deveria ter passado para mim? Nossa, ele é 1,05 m. Ele falou simplesmente 1,05 m. De quem foi o erro? O erro foi meu? O erro foi dele? O erro foi de todos. Nós dois erramos, né? Eu, por não ter confirmado com ele a medida exata, e ele por ter passado a medida de uma forma diferente. Então, a importância de você, da sua equipe, de nossos colaboradores saberem a importância de falarem a mesma língua, utilizarem a mesma unidade de medida, utilizarem a mesma forma de se comunicar, é importante, gente. Então é assim, precisa treinar a sua equipe a trabalhar com milímetros. É 1.005. 1,05 m não é 1.005. Então, 1.005 milímetros, 1.050 milímetros são coisas diferentes, tá bom? Então, treine aí com a sua equipe, procure trabalhar com medidas em milímetros, que vai ser muito mais fácil a comunicação no seu dia a dia, tá bom? Então, continuando aqui, 1,05 m não é a mesma coisa que 1.005, ok? Leitura da medição. Então perceba nesta imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui nós temos uma trena, tá? E nesta trena nós temos ali embaixo, perceba ali, ó, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e assim vai. É uma sequência numérica, né? Então, da mesma forma, quando ele termina aqui no 59, já vai para o 60 e já vai continuando essa medição, ok? E aí você tem aqui nesta outra imagem, começa com 1, 0, tal, chega no 10. Quando chega aqui nos 10 centímetros, ele começa a numeração 1, 2, 3, 4, tudo de novo. Pessoal, muito importante. Se você tem aí na sua equipe, se você tem aí com seus colaboradores, treina. Desse segundo modelo que eu mostrei para vocês, pega esta trena e joga fora. Na boa, verdade mesmo. Não trabalhe com trena que utiliza a medição dessa forma. Não trabalhe com trena que pega a numeração e depois, quando ela chega a cada 10 centímetros, ela começa no 1, 2, 3, 4, tudo de novo. A trena ela tem que ter uma numeração contínua, como aquele exemplo que eu mostrei primeiro. Então começa com 1. Quando chega no 10, ele tem que ter 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Quando chega no 20 centímetros, tem que ser 21, 22, 23. Para quê? Para que não haja erro na medição, para que não haja erro no corte de um determinado alumínio, para que não haja erro na medida, no corte de um determinado vidro. Então, a importância de você ter uma ferramenta, de você ter uma trena com unidade de medida, com a numeração contínua, é muito importante, tá? Muito cuidado com esse tipo de trena, que ela pode complicar a sua vida, tá? Então, procure trabalhar com trenas deste modelo aqui, ó. Trenas em que a numeração ela dá uma continuidade na leitura, ok? Então, continuando, vamos lá. Aqui nós temos a unidade de medida em polegada. Para que serve a polegada, né? Muita gente deve perguntar, pô, senhor, para que serve a polegada? O que, que eu faço com a polegada? Gente, infelizmente a polegada ela está no nosso dia a dia, tá? Teoricamente, não deveríamos mais trabalhar com polegada.
o Sistema Internacional de Medida, ele criou o metro, ele utilizou o metro para quê? Para que o mundo possa se conversar, né? Para quando fizer uma peça, vamos supor que faça uma peça lá na China e quando chega aqui no Brasil, essa peça as pessoas possam medir de forma correta, todos medir da mesma forma. Ainda o americano utiliza muito a polegada ainda. Aonde nós utilizamos a polegada no nosso dia a dia aqui? Por exemplo, televisão, né? Deixa eu dar uma dica para vocês aqui bem claro, né? Que é o que? A polegada ela é utilizada, por exemplo, para medir a tela de uma TV, né? Então, por exemplo, como é que você mede, por exemplo, deixa eu virar minha câmera aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar minha câmera para explicar para vocês melhor. Aqui, ó. Então, imagina aqui, ó, que você tem aqui a televisão, tá? Imagine que o meu teclado aqui, ele é uma televisão. Para que é utilizado a polegada? Né? Por que as televisões elas são definidas medidas em polegadas? Né? Porque é medido na diagonal. Ó, inclusive eu quero mostrar aqui para vocês a treina que eu estou utilizando aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Olha lá, ó. Ela é uma contínua, tá? 20, 21, beleza? Ó. Tá? Então é isso aqui, ó. Então, por exemplo, vamos supor que o meu teclado, ele é uma televisão, certo? E aí, aquela medida de 29 polegadas, 32 polegadas, é a medição da diagonal da sua televisão. Então faz um teste na sua casa, mede a diagonal da sua televisão e você vai saber quantas polegadas tem a sua televisão. Beleza? Para isso, medida de pneu também é utilizado em polegada, pessoal, tá? Então, quando você vê aquelas medidas de pneu e você não entende por que é aquela medida, né? Que aquela medida ela é em polegada, por isso que você não entende, tá? Então, a polegada ainda ela está no nosso dia a dia, medida de pneu, medida de TV, falei para vocês aí dos tubos, né, de alumínio, onde é utilizado polegada também, e tem também as medidas de parafuso, ainda se utiliza muitos parafusos em polegada, vergalhão, por exemplo, vergalhão de 3/8, 1/4, né? São medidas de polegada que é muito utilizado. Mais para frente a gente vai entrar mais a fundo nessa questão da polegada para vocês aprenderem como faz a conversão, tá bom? Então, para que serve a polegada? A polegada é justamente para isso, ela é utilizada ainda em alguns produtos do nosso dia a dia, tá bom? Continuando aqui, deixa eu ver onde nós estamos, onde nós paramos. Então vamos lá. Aqui, temos então aqui, ó, o inteiro, o numerador e o denominador, né? Então o 1 aqui, ó, ele é o número inteiro. O número 5 ele é o numerador e o número 8 ele é o denominador, né? Então aqui nessa reguinha aqui, ó, eu tenho 1 polegada e 5 oitavos. Então a distância aqui, ó, do 0 até 1, aí a gente lê a trena na parte de cima da trena. Eu tenho 1 polegada e aqui eu tenho 5 oitavos, né? Cada tracinho desse aqui equivale a 1 oitavo. Então quando você pegar a sua trena, né, e ver a medida lá em polegada, cuidado que tem algumas trenas que tem uma medida lá, ela é feita uma divisão maior, tem uma trena que é feita uma divisão menor, tá? Mais para frente eu vou explicar isso aí para vocês na próxima aula sobre medidas de polegada. Não, acho que é nessa aula mesmo. Vamos lá, denominador. E aqui, ó, o denominador ele representa em quantas partes o inteiro foi dividido, tá? Então aqui nós vamos estar entrando nessa questão da polegada. Então aqui, ó, o numerador, o denominador, ele representa em quantas partes o inteiro foi dividido. Então aqui está dizendo o quê? Que o inteiro foi dividido em 8. Então, por exemplo, aqui, ó, a distância de 1 polegada, se eu pegar aqui e dividir por 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu peguei 1 polegada e dividi por 8. Então a cada tracinho ele tem 1 oitavo. Então 1 polegada e 5 oitavos. Por que 5 oitavos? Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu peguei essa distância aqui de 1 polegada de 0 a 1, tá? Dividi por 8.
O meu tracinho que eu dividi por 8, eu conto e chego nos 5/8. Ainda está um pouquinho complicado, eu sei, mas nós vamos chegar lá. Então, se é dividido por 8, logo temos 1/8 de polegada. 1/8 de polegada é a distância do primeiro tracinho. Então, às vezes, você vai comprar uma broca, por exemplo, de aço rápido, e a broca de aço rápido você pede com a medida de 1/8, né? Como é que eu faço para saber que quanto tem 1/8? Nós vamos chegar lá. Nessa mesma imagem, indo em direção à direita da escala, tá? Nós temos a cota de 5/8. Este valor é a quinta parte das 8 partes divididas na escala, ou seja, é a quinta parte. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? É a quinta parte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a quinta parte de 1 polegada. Então eu dividi quinta parte do que eu dividi em 8, ok? Não é de quinta parte de 1 polegada, não. É a quinta parte do quanto eu dividi. Então eu peguei 1 polegada, dividi por 8 e contei 5. Por isso que é 1 polegada e 5/8. Perceba que 1 polegada e 5/8 é igual a 1 mais 5/8, que é igual a 13/8. Tá? Então olha lá. Se eu pegar aqui a oitava parte, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/8. Só que a gente não se lê 3/8, tá? Não é recomendável que você faça uma leitura de 13/8. Isso aqui não é uma leitura que existe. Então a gente mantemos o denominador e somamos o numerador, tá? E como é que eu faço isso? Qual é a forma correta de dividir? O ideal é que se mantenha da forma simples. 1 polegada e 5/8. Tá? Então, eu não posso somar os tracinhos e falar 13/8. Eu tenho que contar até, deu 1 polegada, beleza. De 1 polegada em diante tem mais quantos tracinhos? 5 tracinhos, então é 5/8. Essa é a forma certa de fazer a leitura. Polegada fracionária. A polegada é fracionada em 2 metades. E essas metades também são divididas dessa forma sucessivamente, tá? Produzindo então as seguintes frações: 1 polegada, meia polegada, 1/4 de polegada, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 e finalmente 1/28. Vamos lá. Calma, vou explicar o que significa cada isso. Se você pegar a sua trena aí, vou ver se eu consigo mostrar aqui a minha trena para vocês, tá? Se você pegar a trena, deixa eu colocar o contrário para você fazer a leitura. Se você pegar aqui a distância de 2 até 3 polegadas, você vai ver que tem vários tracinhos. Consegue ver aí? Tem vários tracinhos, tá? E se a gente contar essa quantidade de tracinho que tem do 2 até o 3, ó, vou ver se eu consigo contar aqui. Minha vista não está muito boa, mas eu vou fazer o possível para contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5... Eita! De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32. 32 tracinhos. Aqui ó, tem 32 tracinhos, ou seja, pegaram 1 polegada aqui na trena e dividiram em 32 partes iguais. Por isso que é 1/32, ou seja, se eu pegar a distância do primeiro traço até o segundo traço, é 1/32 de 1 polegada. Então, foi dividido a distância de 1 polegada e dividiu em 32 partes iguais. Consegue entender? Então eu tenho 1/32, aí eu tenho 2/32, 3/32, 4/32, 5/32, 6/32 e assim por diante até chegar em 32/32.
Entendeu? Quando eu divido uma polegada por aquela fração, então, por exemplo, o oitavo, foi pego 1/8 e dividiu em 8 partes iguais. Então eu tenho 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. 8/8 é uma polegada. Mesma coisa quando eu divido em quarto. Pego uma polegada e divido em 4 partes iguais. Eu tenho 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, uma polegada. 4/4 e uma polegada é a mesma coisa. Ok? Quando eu tenho 1/8, né, já falei 1/8, 1/16 e assim por diante, 1/16, eu pego uma polegada dividido em 16 partes. E aí cada tracinho daquele vale 1/16. Quando eu chego em 16/16, é equivalente a uma polegada. Ok? 1/32, mesma coisa, que é o caso da minha trena. Agora eu vou mostrar aqui a minha trena para vocês. Até 6 polegadas foi dividido em 32 partes. Olha aqui agora na parte de 6 polegadas. Aqui, ó. Quer ver? Ó. Consegue ver aí, ó. De 5 a 6 a quantidade de tracinho que tem. E aí você consegue ver de 6 a 7 como já diminui a quantidade de traço. Por quê? Porque de 6 a 7 já foi dividido em menos partes. Foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 partes. Então, a distância desse primeiro tracinho do 6, depois do 6 até o primeiro tracinho ali, é 1/16. Aí vem 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16 e assim por diante até chegar a 16/16. Quando chega a 16/16 é porque deu uma polegada. Tanto é que, se você pegar 16 e dividir por 16, não dá 1. Se você pegar 8/8 e dividir 8 dividido por 8, não dá 1. Então isso, é assim que funciona a polegada. Tá? Então, quando se fala que tem lá 1/32, é porque foi dividido em 32 partes e achou a fração de 1/32, 1/64 ou 1/128. Esse 1/128 aqui é a medida já da polegada dividido 128 vezes, ou seja, foi pego uma polegada e dividiu em 128 partes iguais. Ok? Onde cada novo termo representa metade do anterior. Então não é intuitivo dividir uma unidade e o valor aumentar. Né? É assim, quando você vê aqui uma polegada, aí você divide 1/2. Conforme vai aumentando o denominador, a medida vai ficando mais precisa, ou seja, meia polegada é maior que 1/4 de polegada. 1/4 de polegada é menor que é maior do que 1/8 de polegada. 1/8 é maior do que 1/16, ou seja, conforme vai aumentando a medida do denominador, vai ficando menor essa distância, é bem menor. Então, conforme aumenta a medida, diminui. Conforme aumenta o valor, diminui a medida. Tá bom? Então não é por isso que eu falo aqui que não é intuitivo. É por isso que a polegada se torna um pouco complicada. As pessoas acham um pouco complicado por conta disso. Porque ao invés do valor ir diminuindo de acordo com a medida, não. Conforme diminui o valor do denominador, conforme aumenta o valor do... Tá vendo? Até a gente se confunde. Conforme aumenta o valor do denominador, diminui a medida. Tá bom? Mas se você quer diminuir a fração, é só multiplicar por 2 o denominador. Então assim, o que ele está dizendo aqui? Se você multiplicar por 2 o denominador, você está diminuindo. Então 2 vezes 2, 4, 1/4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 e assim por diante. Tá? Soma das frações. Quando a soma das frações tiver um numerador par, vá dividindo ambos por 2 até que reste um número ímpar. Né? O que é isso daqui? Vou dar um exemplo aqui. 1/8, por exemplo. Né? 1/8 mais 3/8 é igual a 4/8. Só que, gente, 4/8 não tem como falar 4/8 e não se fala também 2/4. Né? Então 1/8 mais 3/8 é igual a 4/8. 4/8, se eu dividir ele por 2, vai dar 2/4. Se eu dividir 2/4 por 2, dá meia. Então, meia polegada ele é a mesma coisa que 4/8. Vamos lá?
Lembra que eu expliquei para vocês lá? Cada tracinho daquele, quando ele chega numa determinada... Então, por exemplo, 4 oitavos. 8 oitavos não é uma polegada? Metade de 8 oitavos não é 4 oitavos? Se metade de 8 oitavos é 4 oitavos, quando eu faço lá a redução por 2, eu vou chegar em meia polegada. Então, nesse exemplo aí, ó, eu deixo bem claro, eu faço aí, ó, eu mostro aí para vocês. Então aqui, ó, 1 oitavo mais 3 oitavos é igual a 4 oitavos, que é igual a 2 quartos, né? Que dividido por 2 vai dar meia polegada. Ok? Então, eu tenho que dividir, eu tenho que dividir o máximo possível essa fração aqui até não ter como dividir mais. Então aqui eu fui dividindo 4 oitavos por 2, deu 2 quartos dividido por 2 deu meia polegada. Chegou aqui não tem como dividir mais, então aqui acabou a minha conta. Então a minha leitura é essa, 4 oitavos e meia polegada é a mesma coisa. Tá bom? Atenção, só podemos somar as frações quando os denominadores forem iguais, tá? Ou seja, não posso pegar 1 oitavo e somar com 3/16, né? Então, por exemplo, quando os denominadores são diferentes, precisamos converter para o mesmo denominador. Então não dá para somar meio com 1/16. Como fazemos? Exemplo aqui, ó. Então eu tenho meia, que é igual a 2 quartos, que é igual a 4 oitavos, que é igual a 8/16. Agora sim, podemos somar 8/16 mais 1/16, que é igual a 9/16. Então aqui, ó, eu tenho meia polegada e eu não consigo somar com 1/16. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer aqui uma conversão, eu tenho que fazer uma conta aqui. Então o que eu faço? Eu pego meia polegada e eu multiplico aqui por 2. Então meia polegada vezes 2 dá 2 quartos. 4 dá para me somar com 16? Não dá ainda, então multiplico por 2 de novo. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. 8, 4 oitavos. 4 oitavos eu consigo somar com 16? Também não. O que eu faço? Multiplico por 2 de novo. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 8, 16 eu consigo somar com 16? Agora eu consigo. Agora sim podemos somar. Então 8/16 mais 1/16 é igual a 9/16. 9/16 dá para eu fazer uma redução aqui? Eu consigo dividir por 2 9/16 e chegar aqui numa fração? Não. Então 9/16 é a minha medida final. Entendeu? Certo? Certo, pessoal? Se quem tiver dúvida aí depois, só colocar aí nos comentários, fazer a pergunta que a gente responde. Mas vou explicar novamente. Eu quero somar meia com 1/16, tá? Então eu não consigo somar meia com 16. Então eu pego aqui e multiplico por 2. Aqui eu não consigo reduzir para chegar no meia, por isso que eu pego o menor, tá? O valor menor, o valor maior na verdade, né? Então 1/16 eu não posso dividir 1/16 para chegar no 2. Eu consigo dividir 1 por 2? Não consigo. Então o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que pegar a outra fração e multiplicar para chegar no 1/16, certo? Então, de novo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2 quartos. Não deu ainda. Multiplico por 2 de novo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Deu? Não deu ainda. Multiplico por 2 de novo. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Agora deu. Então agora eu consigo somar. Ok? Simples assim. Então é só multiplicar o denominador por 2 direto. Tá? Então como está aí nessa... É só multiplicar por 2, tá vendo? Ó? 1 polegada, metade de 1 polegada é 2, metade é meia polegada, metade para cada lado, metade de meia é 1 quarto. Se eu quiser saber metade de 1 quarto é quanto? Multiplico por 2, 2 vezes 4, 8, é para 1 oitavo. Então um tracinho desse aqui tem 1 oitavo. Ó. Então metade de 1 quarto é 1 oitavo, certo? Se eu quero saber quanto que é a metade de 1 oitavo, o que eu faço? Multiplico por 2. 1 oitavo multiplicado por 2 vai dar 1/16. Então o primeiro tracinho aqui, se eu quisesse medir, saber essa distância aqui do primeiro tracinho, é 1/16. Então, ó, metade de 1 polegada é meio, metade de meia polegada é 1 quarto, metade de 1 quarto é 1 oitavo e metade de 1 oitavo é 1/16.
ok? Só multiplicar por 2 direto o denominador que você acha a metade daquela medida em polegada. Caso eu preciso saber o raio de uma circunferência em polegada e se ela for uma fração mista, eu preciso converter ela em uma fração imprópria. Vamos lá, o que é isso? Gente, isso aqui a gente aprendeu lá no primário, hein? Vamos lá. 1 polegada e 5 oitavos é igual a 13 oitavos, certo? Lembra que a gente viu lá no primeiro, lá atrás, eu contei a quantidade de tracinho e deu 13 oitavos? Multiplico o denominador por 2, então, que é igual a 13/16. Multiplico o denominador, não multiplico o numerador, é só o denominador, por 2, 13/16. Agora, se for uma fração própria, é só multiplicar direto por 2. Tá? Então, ó, se é uma fração mista, o que é fração mista? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma fração mista. Tá? Agora, se é uma fração própria, é só multiplicar direto por 2. 3 quartos é 3 oitavos. Metade de 3 quartos é 3 oitavos. Metade de 63/64 é 63/128. Dividir uma fração. Se na fração mista o valor inteiro for um número par, não é necessário converter para a fração imprópria. Basta dividir o número inteiro por 2 e multiplicar o denominador por 2. Então, por exemplo, metade de 2 polegadas e 1/4 é 1 polegada e 1 oitavo. Então tem lá uma determinada medida. Tem uma determinada medida que tem lá 2 polegadas e 1/4, metade disso é 1 polegada e 1 oitavo. Então não preciso fazer conta nenhuma aqui, eu consigo dividir os dois. Né? Eu divido o principal aqui, o inteiro, e o numerador, como é 1/4, eu não divido, mas o denominador eu multiplico por 2. Multipliquei por 2, eu acho o valor da metade dele, que é 1 oitavo. Metade de 4 polegadas e 5 oitavos é 2 polegadas e 5/16. Então eu divido o 4 por 2, que vai dar 2. 5 oitavos. 5 oitavos, o que eu faço? Multiplico o denominador por 2, vai dar 16. 5/16. Exercícios. Gente, eu vou colocar aqui alguns exercícios para vocês, eu vou explicar todos eles e eu vou deixar eles disponíveis para vocês estarem fazendo aí. Vou deixar aí na parte de aqui embaixo para você baixar e fazer esses exercícios aí. Então resolva essas medições aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho aqui 1 polegada, de 0 a 1 em 1 polegada. Eu quero saber quanto que tem do 0 até esse traço aqui. Então como é que eu faço aqui para descobrir quanto que tem até aqui? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a conta, eu vou contar quantos tracinhos tem aqui do 0 até a 1. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, aqui eu sei que foi dividido em 16 partes iguais. A distância de 1 polegada foi fatiada em 16 partes iguais. Se ela foi dividida em 16 partes iguais, significa que a distância de cada tracinho aqui, ó, equivale a 1/16. Então você tem quanto aqui, ó? Quantos 16 você tem até aqui? Beleza? Já dei a dica aí, ó. Depois eu tenho essa outra aqui, ó, resolver essas medições. Mesma coisa, eu vou contar a distância que tem daqui até o 1. Então, quantos tracinhos eu tenho aqui? Ó? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ó, foi dividido em 32 partes essa distância aqui, ó. Perceba que do 1 em diante foi dividido em menos partes, mas essa parte aqui foi dividida em 32 vezes. Significa que a distância de cada tracinho desse daqui é 1/32. Aí eu quero saber quanto que tem daqui até aqui. Beleza? Fechou?
faz aí. 32 traços é igual a 20/32. Né? 20/32. Essa aqui eu até resolvi para vocês. Ó. Vamos lá, ó. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tem 20/32. 20 tracinhos barra 32. Por que 32? Porque foi dividido em 32 partes. Quantos tracinhos? 20. Mas 20/32 é um número para... Eu consigo... É o ideal eu ler 20/32? Não. Eu tenho que reduzir isso aqui. 20/32 eu faço a redução, divido por 2, vai dar... Divido por 2 vai dar 10/16. 10/16 eu consigo dividir ainda por 2? Consigo. Quanto que dá? 5/8. 10 dividido por 2 dá 5, 16 dividido por 2 dá 8. Então, 20/32 é a mesma coisa que 5/8. Vamos contar os oitavos para ver se dá, ó. Se eu pegar cada traço desse aqui, ó, um pouquinho maior, ele é 1/8. Quer ver? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo. Então, ó, vamos ver se dá 5/8. 1, 2, 3, 4, 5/8. Então, 20/32 equivale a 5/8. Então, ó, é isso. Essa conta que você precisa fazer. Você conta a quantidade que foi dividido, aquela medida de polegada, e conta os traços. Deu para fazer a divisão, deu para fazer a redução, você reduz até chegar, não dá para reduzir mais. 5/8 eu não consigo dividir mais. Então, aqui acabou minha conta. Então, é 5/8. 20/32 e 5/8 é a mesma coisa. Essa daqui você vai resolver também, mesma coisa. Essa aqui vocês vão resolver também. Essa daqui também. Essa daqui também. E por hoje é isso. Então gente, vai lá, faz esses exercícios. Apresenta aí pra gente. Se tiver alguma dúvida aí, chama a gente aí que a gente vai responder para vocês. Não se esquece de curtir. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixa lá o sininho alerta lá, aberto lá, para você receber a atualização dos nossos vídeos que a gente vai estar postando aqui para vocês. Beleza? Então, até a próxima. Tamo junto, galera. Valeu!